Então, muito bem-vindas, bom dia. Obrigada por terem vindo aqui à nossa apresentação. Hoje vamos estar aqui a falar sobre lanches saudáveis e estávamos aqui a título de brincadeira, mas verdade, agora que estamos em casa, acaba que o lanche é contínuo, cada vez que vamos à cozinha, lá vem um lanchinho, não é verdade? Então, este é realmente o mais importante. Quem está aqui com o micro ligado? Ok, bem-vinda, Ângela. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Marlene Mendes. Eu já uso a nutrição Herbalife há mais de 17 anos. Comecei a utilizar a nutrição com os meus 27 anos e realmente nunca imaginei que pudesse ter tido a transformação que teve, o impacto que teve, e ficar tão consciente ao longo destes anos de como a alimentação é tudo para nós, dita os nossos níveis de energia, a nossa vitalidade, a qualidade do nosso envelhecimento. Então, nós vamos falar sobre o lanche, mas vamos falar muito mais do que isso. E pronto, eu acho que a velha máxima de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e eu acho que diz tudo. E diz tudo também sobre muitas das pessoas que estão aqui a assistir, que têm tido transformações incríveis. E hoje vamos falar então sobre lanches saudáveis. E os lanches fazem parte da nossa comida, do dia a dia, e se nós tivermos esta consciência do que é que o nosso corpo realmente precisa para. Para quê? Para que é que nós queremos este veículo? Para que é que nós queremos este corpo? É? Para ter energia, para realizar as coisas ao final do dia, com leveza, com facilidade, e queremos chegar ao final do dia, em vez de chegar com aquela sensação de saco vazio, chegar com aquela sensação de foi um dia preenchido, foi um dia bom, mas ainda sobra energia para aquelas coisas que normalmente temos mais tempo ao final do dia, não é? Para poder ver um bom filme, para poder conversar com a família. Então o corpo precisa de uma série de combustível para que possa realizar todas estas coisas na sua máxima performance. São elas o quê? Precisamos de hidratos de carbono, que são o bicho-papão, que é, comecei, principalmente as pessoas que querem perder peso, né? Comecei uma dieta, já tirei os hidratos de carbono. Quem é que já ouviu isto? É a primeira coisa que a pessoa diz, né? Mas nós precisamos de hidratos, porque eles são o nosso motor, são o que nos faz ter a capacidade de usar o nosso cérebro, de nos mexermos. Então nós precisamos é de hidratos bons. Quando dizemos retirar hidratos, é retirar pãozinho, retirar os docinhos, todas aquelas coisas que não nos fazem falta. Mas os hidratos de carbono são muito importantes, especialmente a fibra. Ok? Depois precisamos 30 gramas de proteína para construir a nossa massa muscular, para termos sempre o nosso corpo com músculo, com musculatura para nos suportar em tudo o que nós queremos fazer. E precisamos de gordura, que também é outro vilão. Portanto, o ideal é sem hidratos e sem gordura, que também não existe. Nós precisamos de gordura, só que precisamos de gordura boa. Então, isto é muito importante. E isto são as coisas que nós vemos. É aquilo que se chamam os macronutrientes, porque são visíveis. E depois temos os micros, que são aquelas que também precisamos, mas nós não vemos, que são elas, as vitaminas e minerais, os fitonutrientes, okay, que são, não são visíveis aos nossos olhos. Nós, quando comemos uma peça de fruta, ela tem lá vitaminas e minerais, supostamente, mas nós não vemos. Então, é muito importante. Precisamos também de exercício físico, precisamos de um bom descanso, porque sabemos que uma noite mal dormida, por muito boa alimentação, a paciência já não é o que era, e precisamos de hidratação, ok? Muito importante para podermos realmente cuidar do nosso corpo. E muitas pessoas dizem, eu faço exercício físico, então a máxima do eu faço exercício físico para comer é maravilhoso. Mas a maioria das pessoas que quer perder peso começa a fazer exercício físico, mas nós fazemos muito menos exercício e comemos muito mais vezes. Portanto, 80% é a nutrição, que é o que nós fazemos mais, é comer, e só 20% é que é exercício, porque nós, no máximo, vá lá, uma pessoa muito bem disposta é capaz de treinar 2 horas por dia, mas ninguém tem tempo para isso. Vá, que treinemos 20 a 30 minutos por dia já era uma maravilha.
Mas comemos muito mais tempo do que isso. Daí que a nutrição é conta 80% versus o exercício físico. Okay? Então, precisamos ter isto tudo em atenção para o nosso envelhecimento saudável, para realmente cuidarmos dos níveis de energia do nosso corpo. E muitas pessoas dizem, mas eu tenho este problema ou aquilo, mas isto é genético. O meu marido é um desses. Ele ia ao médico todos os anos, fazer lá aqueles check-ups, e o médico dizia, você tem o colesterol, tem aqui uma tendência para hipertensão, mas isto, como é que é o seu pai? Tem? Sim, o meu pai tem. Pois, então é genético. 50 quilos depois, desapareceu tudo, mas o pai é o mesmo. Então, esta coisa da genética tem muito que se liga, ok? Então, sim, 30% é genética e não podemos mudar o pai nem a mãe, mas 70%, que é uma fatia bastante grande, está nas nossas mãos e depende de como eu me alimento, de como eu exercito o meu corpo e a minha mente, se eu faço ou não exercício físico, se as minhas refeições têm mais ou menos proteína, porque é aquela avózinha que nós conhecemos, né, que não tem força para abrir os frasquinhos lá dos pickles em casa, tem falta de massa muscular, então tem a ver com a alimentação que ela faz. Então, muitos benefícios podem ser obtidos através de suplementos nutricionais, de antioxidantes, de uma boa vida social também, ok? São tudo coisas que contribuem para nós. Então, o que é que nós precisamos mesmo de ter consciência no que diz respeito a uma alimentação equilibrada? Nós fazemos 3 grandes refeições ao longo do dia, que é o pequeno almoço, almoço e jantar, e depois supostamente 2 ou 3 pequenas refeições. Então, como é que isto se processa? Para termos aqui uma consciência maior. Cada vez que fazemos as chamadas refeições maiores, o pequeno almoço, almoço e jantar, estas refeições devem estar entre 15% a 35% da dose diária recomendada da ingestão calórica. O que é que isto quer dizer? Imaginem, a minha dose recomendada são 1200 calorias para a minha pessoa, com a minha estrutura, com a minha altura, 1200 calorias quer dizer que eu tenho que distribuir estas 1200 calorias pelas várias refeições que eu vou fazer. E fica, às vezes, muito fácil comer uma refeição de 1000 calorias. Assim, faço a minha refeiçãozinha e a seguir como uma bela de uma sobremesa. E já fui. A partir, se eu contasse, eu ia perceber que eu não podia comer mais nada ao resto do dia. E ainda tenho as outras refeições todas. Então é preciso trazermos isto à consciência. Ok, no meu pequeno almoço, almoço e jantar eu devo ingerir de 15% a 35% da minha dose diária de calorias, e depois os lanches, obviamente, têm que ser numa proporção muito menor. É por isso que se chama lanche, não refeição. E deve ter 5% a 15% dessa mesma dose diária de calorias. Então, um lanche, no máximo, deve ter umas 150 calorias, não mais, porque lá está, se são 1200 a dose recomendada para mim, se eu vou fazer um lanche que é, eu fui ali ao barzinho e só bebi um café e um pastel de nata, ou um bolo de arroz, são 500 calorias, que é o equivalente a uma refeição. E depois não tem proteína, então um lanche deve ter 10 a 15 gramas de proteína, ok? Então tenho que ter esta consciência que é quando eu vou comer, sempre que eu vou comer, que proteína é que eu vou comer, ok? Então estas refeições somadas, elas no total representam o número de calorias que nós precisamos nessas 24 horas, porque nós também precisamos de calorias quando estamos a dormir, só que felizmente não comemos, a menos que, pronto, que sejamos sonâmbulos. Ok? E porquê que é importante então fazermos estes intervalos de refeição? Porque se nós não entrarmos em picos de fome em momento nenhum ao longo do nosso dia, nós conseguimos sempre escolher a nossa comida de uma forma mais consciente. Se não, eu estou com fome, eu vou atacar a comida. É por isso que se diz, ir às compras com fome, ir ao supermercado com fome, é não, porque vamos trazer tudo aquilo que nós não precisamos. Então, de 3 em 3 horas comer, escolher conscientemente aquilo que eu vou comer, pensar que proteína é que o meu lanche tem,
ok? Imagina, se a minha tarde é muito longa, normalmente as nossas tardes são bem maiores que as manhãs, ou de manhã temos tendência a sentir menos fome, fazemos 2 lanches da parte da tarde, porque se eu fizer um lanche por volta das 18, eu depois vou jantar por volta das 21 e já aguento, senão vamos causar aqui muitos dissabores, porque é chamada, muitas das pessoas que eu acompanho dizem que é a hora do leão, que é aí a partir das 5 da tarde que comem tudo, ok? Então, foi feito aqui um estudo sobre os alimentos mais consumidos durante os lanches e ficamos, nós só de olhar para aqui percebemos, não é preciso ter nenhuma formação em nutrição, nem ser médico para perceber que estas escolhas realmente são tudo menos benéficas. Não é preciso realmente ser nenhum especialista para chegar a esta conclusão. Quando nós olhamos para aqui, o que é que nós encontramos? 27% das pessoas preferem os salgados, 30% juntam-lhe uma bebida açucarada, outras preferem fruta, e depende do tamanho das frutas e a quantidade de fruta, porque também é um açúcar. Outras, 32% já preferem um doce ou uma sobremesa e 46% o tal café com o açúcar e tudo mais. Então, qualquer uma destas escolhas, e muitas vezes misturadas, não vão dar bom resultado, porque o que é que nós conseguimos aqui? Conseguimos muito excesso de colesterol, sal, açúcar, farinhas, pesticidas e carências ao máximo, que é a carência de carboidratos de qualidade, vitaminas, minerais, oligoelementos e água, não é? Que não apareceu aqui como opção para ninguém à hora do lanche, beber uma aguinha que não se entende porquê. Então, o elemento mais importante para nós termos em atenção no nosso lanche, quando vamos lanchar, qual é a proteína que eu vou comer no meu lanche e que ele tenha as tais no máximo 150 calorias. Então, para mulheres, nós mulheres precisamos de 1,2 gramas de proteína por cada quilo de peso, os homens precisam de 1,5 por cada quilo de peso, isto obviamente repartido em todas as refeições, está bem? E a proteína é realmente o que nos ajuda a fazer o crescimento e a manutenção da nossa massa muscular. Então vou apresentar aqui algumas soluções para os nossos lanches, super rápidas de preparar, deliciosas qualquer uma delas, baixíssimas em calorias. Temos aqui o nosso carinhosamente conhecido como PDM, a mistura para bebida de proteína. O PDM vem do inglês, Protein Drink Mix. Tem apenas 108 calorias e tem 15 gramas de proteína. Imaginem, e é só fazer 250 ml de água, 2 colheres e está feito um lanche super saboroso, proteico e baixíssimo em calorias. Temos o nosso Pro 20, que tem 20 gramas de proteína e apenas 146 calorias. Também 250 de água, 3 colheres e está pronto. Qual é a diferença entre um e outro? O nosso PDM tem proteína de soro de leite, enquanto existem pessoas que preferem, o nosso Pro 20 não tem. Está bem? É a diferença entre os dois. Depois temos ainda o nosso Tri Blend, que é delicioso à base de linhaça, quinoa e ervilha, 250 de água, 3 colheres, temos 20 gramas de proteína e 151 calorias. E é delicioso. Super fácil de preparar também. Temos o nosso Protein Iced Coffee para pessoas que adoram café. Então, naquele gráfico estava, a maioria das pessoas, 47% preferem café. Então, imagina, ok, eu poder ter o prazer de ter um café, tudo que me dá gosto num café, só com apenas 80 calorias, sem açúcar e com 15 gramas de proteína. Fenomenal. Temos em 2 sabores, qualquer um deles é delicioso e também é uma forma de eu ter aqui um snack super nutritivo e fácil de preparar. Depois temos as nossas barrinhas de proteína, tem 10 gramas de proteína, apenas 146 calorias. Existem limão, chocolate e amendoim, baunilha e amêndoa. Qualquer uma delas tem um sabor incrível, parece mesmo um chocolate autêntico, só que sem culpa. Então, nós chamamos o chocolate sem culpa. Para quem prefere, temos ainda também esta sopa de tomate
que é deliciosa, super fácil de preparar. Pode-se pôr um ovo escalfado, pode-se pôr um peixinho, pode-se pôr um pedaço de carne, ok? Não aumenta nada as calorias, em demasia as calorias da proteína, porque ela tem 104 calorias, tem fibra, tem 7 gramas de proteína. E depois temos os nossos grãos de soja, que são super fáceis de transportar, são uns saquinhos, quer os grãos de soja, quer as barrinhas, estão dentro da nossa mala e em qualquer altura nós temos um lanche à nossa disposição, se não tivermos tempo de preparar outra coisa e não precisamos estar a ir a um café ou a uma máquina tirar alguma coisa, porque temos fome ali no imediato e precisamos de qualquer coisa que seja rápida. Então estas são alternativas maravilhosas. Os grãos de soja são salgados, têm 9 gramas de proteína e têm apenas 110 calorias. Então são alternativas maravilhosas para nós. Então, qual é que é aqui a forma que nós temos de controlar aqui os nossos lanches? Porque muitas das vezes nós acabamos por ingerir muito mais calorias nos lanches do que propriamente na refeição em si, ok? Porque o que é que acontece? Quando nós sentamos para comer, temos quase que esta consciência que sentamos para comer, então vamos ver a quantidade de comida que está no prato, vamos selecionar se vamos comer fritos ou não, ou se vamos comer antes uma salada ou uns legumes, então há uma consciência, mas no lanche não, às vezes tenho fome, pronto, então vou comer aquilo que existir e que tiver mais à mão e normalmente não é propriamente aquela coisa mais pensada. Então qual é a forma de ultrapassarmos isto? Uma das formas de ultrapassarmos é planear as nossas refeições. Porque quais são os benefícios de eu planear os meus lanches? Conseguimos controlar o tamanho das doses, tal como quando nos sentamos para comer conscientemente. Conseguimos evitar a ingestão de calorias que estão escondidas, porque muitas vezes nem sequer sabemos o que é que realmente está naquilo que nós vamos comer, se é escolhido à pressa ou se não foi confeccionado por nós. Conseguimos consumir muito mais nutrientes, porque lembrem-se, o nosso objetivo quando comemos, claro, é que nos saiba bem e que nos dê prazer. Mas o nosso objetivo é obter nutrientes, é obter combustível para esta máquina que é o nosso corpo. Se nós pensarmos no nosso corpo como uma máquina que nós queremos que seja, que esteja em alta performance, que nós queremos que seja saudável e que dê sempre o seu melhor, então nós temos que escolher o melhor. É por isso que existem também para os carros as gasolinas aditivadas e as normais. E quase nunca, são raras as pessoas que escolhem as gasolinas ditas normais, querem sempre as aditivadas, porque querem que o seu carro esteja na sua melhor performance. Então, e o nosso corpo? É muito mais importante o nosso carro, porque o corpo a gente nasce e só tem este. E carros vão mudando ao longo da vida, pelo menos eu já tive bem mais do que um. Então, mais consciência para o nosso corpo. Poupamos tempo e poupamos muito dinheiro, ok? Porque se planearmos com antecedência, escolhermos corretamente aquilo que vamos comer, conseguimos poupar muitíssimo, quer em tempo, quer em dinheiro, quer em saúde. Então, como fazê-lo? Podemos escolher um dia para fazer este planeamento, selecionar as receitas, criar uma lista de compras e aí quando eu vou ao supermercado sem fome, eu já vou comprar apenas e só aquilo que eu tenho na minha lista e com aquilo que eu tenho na minha lista eu vou elaborar as minhas refeições. Tá bem? Então estes são grandes benefícios do planeamento. Uma sugestão que eu vos deixo e que a mim me serviu muitíssimo foi esta aplicação, MyFitnessPal. Porque eu queria ter um resultado ainda melhor e ia para cima da balança e não acontecia. E eu, mas como é que pode ser? Eu porto-me tão bem, não é? Como o meu pequeno almoço ideal, muitas vezes como o meu jantar ideal e nada está a acontecer. E surpresa das surpresas, quando chegava às 5 da tarde com o MyFitnessPal, que eu tinha o meu limite de calorias, eu concluía o quê? Que eu já não podia comer mais. Estão a ver? Ficou fácil. Então, percebi, porque ele depois mostra um gráficozinho, e o maior número de calorias era nos lanches, surpreendentemente. Ok? Então, o MyFitnessPal é uma aplicação que vos pode ajudar muitíssimo. Passo aqui a publicidade, ok? A aplicação, mas como me ajudou, pronto. Depois, o segredo dos lanches, como eu já disse, está na preparação prévia. A meio da manhã e da tarde escolher lanches proteicos.
Podemos suplementar nós temos também um suplemento de proteína personalizado, que podemos juntar, por exemplo, imagina, quero só iogurte, não tenho tempo para nada. Ok, então, mas leva-me o meu suplemento de proteína, adiciono ao meu batido, e, ao meu iogurte, e tenho um iogurte com proteína, ok? Sem demasiada adição de calorias. Vimos também, podíamos tomar o nosso PDM, o Pro20, o Triblend, as barrinhas, o High Proteinized Coffee e a nossa sopa e grãos de soja. Então estas são alternativas maravilhosas. Ai, Marlene, e só os posso comer assim? Não, porque são pós-nutricionais com os quais podes fazer uma panqueca, podes fazer um gelado. Agora está quase a chegar o verão, eu não paro de pensar em gelados. E podes fazer mil e uma coisas com o pó nutricional, ok? Não precisa ser tudo em líquido. Mas depois, quem te convidou para estar aqui vai te ajudar a obter essas receitas. Então, tenho uma surpresa para vocês. Quem quiser é só mandar-me uma mensagem. E se gostavam de ter estas receitas todas, bolachinhas, tostas sem pão, imaginem, atum à Brás, pão proteico, toda uma série de coisas super saudáveis que podemos preparar, por exemplo, quem sabe ao domingo, e se eu tenho um bolo de laranja, não vou comer o bolo todo naquele dia, não é? Vou ter várias opções proteicas para comer aos lanches durante a semana, ok? Quem é que ficou animado? Boa! Então, tal como eu disse, muito, muito importante também termos a consciência da importância da hidratação, tá bem? O nosso corpo ele é composto por mais de 60% de água e tudo o que acontece dentro do nosso corpo acontece através da água. É o maior condutor de eletricidade e nós cá dentro é tudo impulsos elétricos. É por isso que fios elétricos e água não combinam, nem o secador também não combina com a banheira. Estão a ver porquê? Porque a água ela é o maior condutor elétrico. Então é muito importante hidratar ao longo do dia para que de facto possamos fazer a eliminação de tudo o que é toxinas do nosso corpo, podemos absorver cada vez melhor tudo aquilo que é bom. Para termos uma ideia, aqui diz por cada 30 kg de peso 1 litro de água, para nós mulheres é por cada 25, então temos que fazer um esforçozinho extra, porque de facto essa água vai ajudar-nos a nossa pele, ok? À medida que envelhecemos, mas a nossa pele manter sempre um tono saudável, vai contribuir para regular a nossa temperatura, as nossas funções hormonais, toda uma série de coisas. A água é de extrema importância, ok? E muitas pessoas dizem, Marlene, mas agora fazem as contas e dizem 3 litros de água por dia, 2,5 litros. Eu vou tentar. Então troquem o tentar pelo vou fazer, porque toda a gente é capaz, toda a gente. Imaginem, eu, antes de começar a usar Herbalife, houve uma vez que eu não bebia água, eu não gostava. A minha mãe dizia, era genético, estão a ver, porque a minha mãe dizia-me, eu não gosto de água, então como a minha mãe não gostava, eu também não gostava, era genético. Só que o que é que aconteceu? Comecei a ter umas dores horríveis, estava no trabalho, eu não sou nada destas coisas, ficar doente. E não aguento mais, tipo, já estava a chorar, eu disse ao meu chefe, eu tenho mesmo que ir ao hospital, não sei o que é que aconteceu. Então cheguei lá, claro, não bebi água, tinha uma infecção urinária que já estava a subir para os rins e fiquei lá 2 dias e a partir daí, pronto, ficou mais perceptível que é muito importante realmente beber água. E desde então eu não tentei, passei a conseguir e deixou de ser uma coisa genética. E ensinei a minha mãe a beber água também, então fizemos uma genética invertida. Eu aprendi a beber água e ensinei-lhe. Então vamos trocar o tentar pelo vou fazer, porque quando decidimos que vamos fazer, fazemos mesmo, é mesmo assim, do ser humano. Então, todos os produtos que eu tive aqui a falar fazem parte desta empresa, Herbalife Nutrition, com mais de 40 anos a ajudar pessoas à volta do mundo, em mais de 90 países, com 7,8 bilhões de vendas em 2019, com um corpo científico de excelência, com laureados do Prémio Nobel da Medicina a fazerem parte deste conselho científico, cotada na Bolsa de Valores, com um controlo de qualidade altíssimo. A própria empresa cria centros de investigação de qualidade dos seus próprios produtos. Imaginem, é maravilhoso. Para quê? Para garantir que os produtos que chegam à nossa casa são de plena
confiança, qualidade, para nós podermos usar e para nós podermos recomendar a qualquer pessoa, principalmente aos nossos. Então, é a marca número 1 de substitutos de refeição e de suplementos de proteína, que é algo que é realmente importante para a nossa longevidade. Temos também uma parte mais de responsabilidade social que eu adoro, que é a Herbalife Family Foundation, e para termos uma ideia do que está a acontecer com esta empresa, que é uma empresa não com 40, perdão, mas com 41, que já fez aniversário, com 41 anos de existência, e teve um crescimento o ano passado de 30%. Então, significa que nós estamos a fazer um bom trabalho, significa que realmente a nossa missão de ajudar pessoas está presente, porque o ano que passou foi, de facto, o ano que muitas pessoas mais precisaram de ajuda e isso refletiu-se no nosso crescimento. Então, queria perguntar se tem alguma dúvida.